Olá, mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre alta performance. Gera bons líderes? Novamente falando um pouquinho mais de liderança, depois nós vamos falar um pouco mais de outros temas, mas eu estou trazendo bastante de liderança porque eu acho que começa a entender um pouco de tudo que eu ofereço lá no meu curso sobre liderança e posicionamento para você, que tem que trazer aí a sua equipe para te ajudar a fazer sua escola crescer todo dia, né? Primeira pergunta que eu trago para a gente refletir juntos nos nossos episódios 15 minutos de gestão. Performance sem confiança destrói times? Pergunta: você preferiria contratar alguém extremamente competente, com aquele currículo maravilhoso, 595 cursos e faculdades, mas que na prática destrói o ambiente? Ou alguém que ainda está crescendo, ainda está formando, ainda está aí fazendo uma faculdade, alguma coisa assim, mas que fortalece o time todos os dias, né? E aí a gente traz uma reflexão. Eu vou trazer aqui uma reflexão junto com outra pessoa que refletiu antes de mim, que é um líder, né, que fala muito sobre liderança, confiança e cultura organizacional, que é o Simon Sinek. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o tipo de líder que muitas vezes faz sentido para sua escola. Com isso, vamos lá. Quando você tem um líder que entende ou que trabalha bem em situações de liderança ou de equipe, ele faz toda a diferença quando ele está coordenando ali o seu grupo, né? E aí é que eu penso sempre assim: existem coisas que você não consegue mudar numa pessoa, mas capacidade, capacitação, trazer novas informações, construir a parte de intelectual junto com essa pessoa, a gente consegue, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o erro que muitas escolas cometem: valorizar apenas resultado. Tá errado? Sim e não, né? Eu falo que hoje a gente tem uma situação um pouco complexa, né? A gente tem pessoas que estão ali do nosso lado, que ajudam a gente a carregar o piano da escola, que é a coordenadora, que é de repente uma vice-diretora, que está ali para nos ajudar, porque sozinhos a gente não consegue fazer nada, mas que muitas vezes a gente troca por um outro que a gente vê no mercado como sendo aquele top of mind, o melhor de todos, mas na prática deixa um pouquinho ou até muito a desejar. A pessoa muitas vezes ela entrega, ela resolve, ela bate meta, ela tem números, mas aí por trás disso ela gera vários conflitos. E aí a gente tem que entender se vale a pena ou não. Então, por exemplo, eu bati a meta, mas a minha equipe está doente, a equipe não é motivada, os conflitos aumentam, as pessoas vêm trabalhar insatisfeitas, infelizes. A cultura já começa a ruir, então aquele trabalho todo da escola de ser um ambiente salutar, um ambiente de harmonia, começa a ir embora. E isso, gente, na educação gera muito ruído. Gera mais ruído até do que se você fizer isso, por exemplo, numa empresa normal. Por quê, Liliane? Porque quando a gente lida com educação, a gente lida com criança. E tudo aquilo que acontece com a equipe adulta, né? A equipe formadora, os educadores, reflete diretamente nas crianças. Então eu posso ter alta performance, mas será que isso está gerando um preço muito caro para minha equipe? Isso é importante a gente pensar. E aí a gente traz o conceito de CEOs, ou CEOs, de Simon Sinek. E ele fala justamente sobre isso. Sobre alguns critérios, algumas coisas que a gente precisa analisar nas pessoas para gerar um cenário bacana. Performance, ok, entrego números, entrego metas, mas a outra coisa é confiança. O cenário ideal é eu ter uma pessoa que me entrega pelo menos as duas coisas. Ela tanto me entrega alta performance, resultados bons, mas também é uma pessoa que eu sei que está fazendo um trabalho bacana por trás dos bastidores. Eles, muitas vezes, a gente fala aí, a gente estava vendo até um exemplo de grandes empresas americanas, e eles trazem exatamente esse perfil de querer, muitas vezes, um diretor, um líder, que não seja com tanto conhecimento formal, mas que seja um líder que é entusiasmado, que carrega a equipe. Vamos falar um pouco disso.
Muitas vezes a gente prefere alguém com desempenho médio, ou seja, não tanto alta performance, mas que seja alguém extremamente confiável, né? De alguém que é brilhante e que não destrói no ambiente. Ele faz ali um lugar harmonioso, né? Ele gera na equipe uma motivação, diferente de um que vai pela coerção porque tem que bater meta. Existem, gente, pessoas tóxicas que contaminam o time inteiro. Conexão com a escola. Pensa numa escola, aquele professor que entrega resultado, mas que por trás gera intriga, diminui colegas, cria medo, disputa poder, sabota os processos que você com tanta dificuldade trouxe para sua escola, reclama o tempo todo. No curto prazo, ele parece até indispensável, porque, nossa, ele entrega um conteúdo bacana, os pais gostam dele, os alunos gostam dele, ou ele elevou o nível técnico da minha sala, me entregou um trabalho pedagógico excelente. Ok, mas a preço do quê? Esse professor está gerando que caos dentro do meu ambiente? É um professor que gera caos? No curto prazo, novamente, ele parece indispensável, mas no longo, a equipe perde segurança, o clima fica pesado, ninguém cresce. A liderança vira refém daquela pessoa, porque todo mundo acaba dependendo dela para tudo. Muitas escolas estão perdendo excelentes profissionais, porque mantêm pessoas altamente performáticas e emocionalmente destrutivas. O erro da liderança escolar, já falamos muito sobre isso, mas aqui eu vou trazer essa normativa. A liderança normalmente que é fraca, ela tolera que se tem um ambiente de toxicidade ou de tóxico, ou um ambiente ruim, por medo. Medo de perder esse professor, porque todo mundo acha ele o máximo, mas será que ele é tão máximo assim? Eu vou falar até um exemplo. Teve uma escola que eu dei mentoria e que a moça, a profissional, ela fazia um ótimo marketing. Então, ela era a que tirava as melhores fotos dos trabalhos que ela fazia. É a que os alunos gostavam porque ela era fofa, mas tecnicamente ela era péssima. Ela era uma professora, tecnicamente, eu tô falando assim, conteúdo, na hora didaticamente, ela era péssima. Ela era boa de fazer marketing. Só que o que acontecia? O pai comprava a versão da professora marqueteira e não da professora técnica. Quem tem que olhar se o professor é técnico é a equipe pedagógica, o coordenador, o diretor. O pai não está ali para ver isso. O pai vai ver a professora fofa que está sempre abraçadinha com a filho dela na foto lá da escola, que agora nem pode mais. Mas enfim. E aí, a escola começou a perceber que essa professora não era tão boa profissional, mas eles tinham medo de mandar ela embora, porque eles achavam que os pais não ficariam satisfeitos se ela saísse do cenário. E aí é que você começa a enfraquecer a sua equipe. Porque eu lá, fazendo um trabalho excelente, não sou valorizada, mas é que finge que faz. É? Então vamos lá. Gerar, quando você aceita que a escola seja trabalhada nesse formato, ela premia quem aparece mais, como eu acabei de falar. Só que cultura não é construída pelo melhor, aquele que aparece mais, é construída pelo comportamento. Uma escola saudável precisa perguntar: essa pessoa fortalece o ambiente ou enfraquece o time? Porque competência se desenvolve, caráter e postura exigem consciência. Às vezes, o maior sabotador da escola não é quem entrega pouco, é quem entrega muito enquanto destrói silenciosamente o time. Como líderes escolares, a gente tem que agir da seguinte forma, e aí a gente vem agora com a parte boa, que é algumas estratégias. Pare de premiar comportamento tóxico. Resultado não é para justificar tudo. Segundo, avalie postura e colaboração. Quem é que ajuda o time a crescer? Quem é que fortalece o ambiente? Quem é que está sempre ali disposto a fazer algo de melhor pelo outro, ou até mesmo pelo ambiente como um todo? Crie cultura de segurança emocional. Equipes fortes precisam ter respeito, escuta, segurança e pertencimento. Observe quem gera medo, tá? Onde existe medo, não existe inovação, não existe criatividade, não existe uma equipe saudável.
No fim, liderança não é sobre controlar pessoas, é sobre construir um ambiente onde as pessoas conseguem crescer sem adoecer, ter resultados, exponenciar, inventar, né? E talvez a pergunta mais importante que qualquer gestor escolar pode ouvir e que vai ser a seguinte: estou formando uma equipe forte ou apenas sobrevivendo graças às pessoas que entregam resultado? Por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque eu tenho percebido donas de escola que estão muitas vezes com pessoas que não são saudáveis para o próprio ambiente escolar, né? Mas que por uma série de razões elas estão amarradas a essa pessoa. Como eu acabei de falar, né? Esse exemplo dessa profissional, ela era uma professora tecnicamente ruim, mas ela fazia bonito. Como ela fazia bonito, a dona da escola ficou com medo de trocar ela e perder alunos. Por quê? Porque ela era uma professora empática junto aos pais. E aí que a gente pensa, ela está gerando um ambiente bacana? Os outros estão vendo o trabalho excelente que ela faz? Ou estão vendo que eu estou privilegiando o trabalho errado que ela faz? Né? Então a gente também tem que ter esse olhar do todo. O gestor tem que olhar para toda a sua equipe, não é só para uma parte dela. E aí eu vou te fazer a seguinte apontamento. Hoje, como líder, a gente tem que tomar decisões difíceis. Muitas vezes a gente tem que desagradar alguns para manter o nível lá na frente. Então, muitas vezes eu vou sentar com esses pais e vou fazer essa troca dessa profissional por uma que eu acho que tem mais a ver com a equipe que eu quero montar para minha escola, que tem mais a ver com o perfil de escola que eu quero apresentar para os meus pais. Até porque eu tenho que validar aquilo que eu vendi quando ele veio conhecer a minha instituição. Quando o pai visitou a sua instituição, você entregou uma narrativa de venda. Você prometeu uma construção na vida dessa criança, né? A gente traz o aluno ali para construir ele para algo maior. Será que você mantendo esse profissional errado, tecnicamente errado, você vai conseguir entregar o resultado que você se propôs como uma profissional séria, que com certeza você é? Isso é uma pergunta importante. Então, muitas vezes, repetindo, é melhor eu ter um líder que não me entregue tanta competência, no sentido de metas e números, mas que gere um ambiente profissional saudável, do que eu ter alguém que entrega uma performance muito alta, mas de alguma forma atrapalha o andamento da equipe que eu, com tanto custo, tenho tentado manter coesa, construindo e trazendo resultado positivo, ok? E por fim, deixo para você aqui a seguinte informação. Nem sempre ser líder é sorrir. Muitas vezes é fazer coisas que as pessoas não gostam, as pessoas não querem. Resultado sem confiança destrói equipes. Muitas escolas estão adoecendo justamente porque toleram comportamento tóxico em troca de performance final. Essa escola, ou essa, é uma das maiores armadilhas da liderança escolar? Talvez não seja uma das maiores, mas com certeza é uma delas. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com outra líder escolar, me siga no meu Instagram, mentoria _, aquele tracinho baixo, escolar, porque aqui nós falamos sobre liderança, gestão, transformação real dentro da sua escola. Obrigada por mais esse episódio, até o próximo.